Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um instante, a mais um momento, onde eu daqui e você daí, nós vamos produzir uma tarde aí espetacular, uma tarde extraordinária. Tá aí, Yolanda, seja muito bem-vinda, Yolande Amorim, seja bem-vinda, tá? Renato, seja bem-vinda. A Alemanha chegando aí, gente. Deixa eu só colocar aqui meu comentário. Seja bem-vindo, Débora. Sejam bem-vindos todos. Já vou chamar vocês aí, ó, enquanto eu me preparo, para vocês estarem fazendo a nossa partilha, tá? Comecem mesmo aí a partilhar, comecem a colocar aí, né? Vamos chamar os nossos amigos, principalmente aqueles que são online, né? Aqueles que a gente gosta mesmo de incomodar. Então, enquanto eu chamo eles e vocês também daí, se você for chegando e eu não ver, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas, gosto de passar todo dia, né? Um pedacinho da minha tarde aqui com vocês, partilhando assuntos aqui extravagantemente, de verdade, assuntos muito básicos, mas aquele básico assim também extremamente excelente, tá? Que a gente deixou de estar vivendo ele, deixou de estar fazendo ele. Então vamos voltar às raízes, vamos voltar ao começo e vamos principalmente abraçar, né, essa vontade de fazer e de ensinar o básico, para que a gente possa um dia cobrar dessa nova geração que a gente está deixando. Então, deixar de fazer o básico tem dado muito trabalho para pais que estão aí, né, colocados à margem, né, pessoas idosas colocadas à margem, crianças também colocadas à margem, tudo isso porque a gente não tem feito o básico, não tem ensinado ali os princípios, não tem vivido eles e principalmente esperado que o mundo, que a internet, que os sistemas, que a educação, que todo mundo repasse aquilo que é obrigação minha e tua, tá? Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos encerrando hoje essa série, né? Uma nova semente, onde meninas maravilhosas vieram me ajudar a fazer aqui toda tarde, né? Uma live de 1 hora e pouco, 2 horas, né? E por que não? Onde a gente transbordou para você, tá? Então mandei já para todos que eu queria que estivessem aqui. Alcione, meu amor, seja bem-vinda, né? Então peguem aí vocês também, ó, compartilhem, tá? Compartilhem porque agora eu já fiz a minha parte, que foi preparar tudo e já também compartilhar e lhe chamar. Se você, por acaso, estiver vendo essa live depois pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal Maria Viana X, deixe aí também o seu like, deixe o seu dislike, deixa se você gostou, se você não gostou, que ponto mais alto foi dessa live que lhe chamou a atenção, que tocou você, ou porque você concordou, ou porque você discordou. Aqui o nosso assunto é sempre pertinente, mas nós não somos as donas da verdade. Eu chamo vocês para serem os donos da e serem as donas da, porque esse dar é algo que o Senhor deu, lhe entregou, é seu. A gente só está aqui afinando, né, as ferramentas para poder a gente ter cada vez mais um mundo melhor, que vai servir para mim, vai servir para você, vai servir para os meus e vai servir para os seus. Porque nós estamos aqui apenas para celebrar sempre, ser feliz, fazer a felicidade dos outros, tá? Hoje nós vamos estar chegando ao final dessa série, né, como eu tenho falado para vocês, eu criei como temática dessa semana toda uma nova semente. E aí passamos desde segunda-feira falando sobre um outro subtema. Dentro de uma nova semente, hoje a minha convidada vai estar falando e a gente vai estar aqui explanando com vocês empatia. Empatia por quê? Porque esta moça, esta mulher linda, extravagantemente maravilhosa, top, e vocês, por favor, passem aqui na Débora, assistente social, diretamente da Alemanha, uma mulher que é apaixonada por aquilo que ela faz. Então, como é que eu vou conversar com alguém que faz um serviço social sem falar de empatia? Né? E dentro de tudo aquilo que a gente já falou essa semana, também é um bom tema para a gente estar fechando aqui o nosso assunto. Então, sou grata às meninas, né, que me ajudaram a estar colaborando aqui com essas tardes recheadas mesmo de conteúdos ali maravilhosos, tá? Então, sigam esses perfis, né? Vejam como é bom a gente estar aqui engajado em fazer o mundo que a gente deseja ter. Então, esse mundo que eu desejo ter e que você deseja ter, ele começa primeiro da gente, né? Mariana, seja bem-vinda. Então, eu quero um mundo. Como é que eu posso ter esse mundo? Começando por mim mesmo, começando pelos meus, começando no meu entorno, né? O meu ecossistema é aqui, ó, é próximo. Eu primeiro melhoro tudo isso aqui. Não existe essa história de egoísmo, porque você tem que ter mesmo a responsabilidade de cada vez mais melhorar o teu espaço.
cada um melhorando o seu quadrado, é um a menos que a gente vai se preocupar na rua ou em algum sistema. Então eu peço para vocês estarem visitando, revendo essas lives, se vocês acharem interessante, estão todas salvas no perfil, porque isso de verdade eu acho material didático, você pode aprender e aprender muito com a sabedoria dessas mulheres. Cada uma já viveu aí os seus casos, né? Então a Rose Preciosa, Marciane Pereira Oficial, Glaucia.policarpo, Adri.ana3218 e a nossa convidada de hoje, @Débora _assistente social. Eu vou começar com vocês, Débora, e eu espero que você já esteja aí se preparando, já já eu te chamo, tá? Eu vou começar com vocês lendo uma parábola, tá? E não tem como a gente falar de empatia para não me reportar ali a parábola do bom samaritano. Como eu, graças a Deus, no meu perfil, eu não me preocupo, nem eu passo no crivo a sua religião. A placa que você defende, qual a fé que você tem, qual a crença que você tem. Eu espero em Deus de verdade que você tenha uma, porque assim as coisas vão ficar fáceis para mim, né, que vou estar convivendo com pessoas que sabem que existe uma força maior para tudo, e também para você, para os bons momentos e para aqueles momentos nem tão favoráveis, tá? Nem sempre tudo na vida é favorável como a gente quer, tá? Então essa parábola que eu vou ler para vocês, e por isso que eu vou estar lendo, porque alguns podem conhecer, outros podem só ter ouvido falar, e alguns nunca nem sequer ouviram nada. Então, eu tenho sempre essa esperança que a gente está atingindo pessoas que não tinham o conhecimento ou não tinham o conhecimento daquele jeito, tá? Lucas 10, 25, 31. Certa ocasião, um perito, tá? Guardem as palavras, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Amo o Senhor, o seu Deus, que era ame, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Né? Vera Batista, seja muito bem-vinda. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo ainda justificar, se perguntou, porque a pessoa fica ali querendo escorregar, querendo colocar realmente autista na família. Seja muito bem-vinda, meu amor. Então, ele querendo ainda justificar-se, querendo colocar Jesus ainda em saia justa, ele ainda pergunta, mas quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia, que é essa parábola que eu quero que vocês se atentem a ela, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo por ali, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Eu não peguei o resto da parábola, né? Não sei por quê. Então, passou pelo outro lado. Vou terminá-la do meu jeito, me perdoe. Eu pensei que eu tinha colocado toda aqui. O sacerdote passou pelo outro lado, passou também um levita. Todos foram passando, mas todos estavam ali preocupados, né? Se alguém quiser colocar aqui, pode colocar. Então, foram passando ali, né? Todos ocupados, todos correndo, como eu e como você nos dias de hoje, todo mundo com compromisso, todo mundo apertado, todo mundo olha ou nem olha para quem é o necessitado, quem é o próximo ali da fila, e cada um foi passando, passou o sacerdote, passou o levita, e passou também um samaritano, que naquele tempo, aquele homem que foi espancado, esse judeu, essas pessoas não tinham ali simpatia, não simpatizavam. Podia ser que você tivesse uma crença e eu tivesse outra, pode ser que você hoje seja um muçulmano, pode ser que você hoje seja do candomblé, pode ser que você hoje seja um evangélico, eu seja cristã católica, e aí a gente já tem ali, não merece o meu olhar, ou porque eu estou correndo, ou porque não tem como eu estar perdendo tempo com essa pessoa que escolheu essa vida, tá? E aí esse samaritano, né, que é tido como o bom samaritano, ele vai, eu não sei por que eu não coloquei a parábola toda, ele vai, se agacha para o seu cavalo, que vinha também a cavalgar, que vinha ali na sua viagem para o seu cavalo, se aproxima e de repente, tá? E de repente ele vê
aquele judeu caído, espancado, prestes a morrer, ele se agacha, ele tira ali as suas coisas, vai que seja, se você hoje estivesse de carro, você tira ali da sua maleta algo para você curar. Boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Então, esse samaritano, porque na palavra está escrito o bom samaritano, esse bom samaritano se agacha, coloca azeite nas feridas desse homem, coloca um vinho ali, lava, esteriliza, cuida dele, pega ele, coloca no seu carro, né? Seja bem-vinda, viu, Dark? Coloca ali ele no seu cavalo, leva para a estrebaria, passa uma noite com ele, vê se ele melhora ou não. No outro dia precisa cumprir os seus compromissos, mas ele empaticamente ele diz para os donos daquele hotel, daquela estrebaria, cuidem dele porque eu vou voltar. Eu vou voltar para poder saber, né, o que aconteceu com ele. Eu tenho interesse em cuidar desse homem. Eu quero saber o que aconteceu. Para falar de empatia, eu quis trazer essa parábola, que por acaso peguei ela pela metade. Acho que quando eu copiei e colei, não olhei, não abri totalmente, né? Eu quero trazer para vocês hoje, né, seja bem-vinda, Titia ou Maria Rebeca. Eu quero trazer para vocês hoje, para a gente estar falando disso, né, falando de empatia, essa pessoa maravilhosa que vai sobre esse assunto, discernindo sobre empatia, tá? Hoje nós vamos, e podem subir aí palminhas, porque hoje eu quero que vocês conheçam a Débora, assistente social, para a gente estar conversando. Olha aí, a mulher já falou, já mostrou que lê pra caramba, né? Quis mostrar pra gente ali. Olha pro tamanho da minha estante. Ô, Débora, eu gosto de brincar assim mesmo, tá? Que a pessoa tá lá desprevenida, né? E não vê que a câmera tá virada pro outro lado. E aí tu já vem entrando no susto, aí dá de cara com aquilo. Outro dia eu tava fazendo uma live com os meninos, e entrou um convidado assim na hora, né? Que a gente chamou na hora. E ele, quando colocou, ele tava deitado no sofá. Sabe quando você tira aquela foto de sereia na praia, que só pega as coxas e os pés? Aí eu falei na live, era para mostrar zoom, era para mostrar que tem belas pernas, mas ele entrou tão envergonhado. Falei assim, ó, se era para mostrar o que estava do outro lado, a gente já viu, né? E ele, não era isso. Meu amor, seja muito bem-vinda, gratidão por você estar aqui conosco, tá? Por você vir colaborar. E eu tanto que procurei, tanto que eu espero aquilo arder. E ontem à noite eu ainda estava, meu Jesus, o que é que eu vou falar para essa mulher? Quase que eu chamava para solidariedade, quase que eu chamava para falar sobre assistencialismo, mas aquilo não colava. E aí, na madrugada, vem assim, uma pancada assim, né? Para empatia, gente. Por que empatia? Por que empatia, né, Débora? Como é que tu dedica a tua vida, né? E eu quero que você se apresente. Eu falei assim, eu vou fazer questão, né? Eu vou fazer questão de buscar e ler quando eu pedi para essa mulher, para vocês verem o que é uma pessoa apaixonada, né? Eu falei para ela assim, me manda a sua biografia. E ela deu risada, né? Ela falou assim, ó, espero que esteja bom. E eu falei, não, esse aqui eu não vou nem tirar com as minhas palavras. Deixa eu só colocar aqui. Gente, é tão lindo você saber, acho que foi daqui que nasceu a vontade de eu querer falar de empatia. Porque você vê a pessoa fazer o que faz com amor. Né? Só um instantinho aqui para eu achar onde você me mandou. Olha, gente, que lindo, né? Eu falei assim para ela, me manda a tua biografia. Ela coloca ali, né? Dá umas risadas e coloca. Ó. Débora Conte Molina de Almeida, paulista de São Bernardo do Campo, 55 anos, mãe de 2 filhos, um de 34 e um de 18. Vó do Luca e à espera do segundo netinho. Noah, sou doula, professora de português, cuidadora de idosos com demência. Gente, é para todo mundo, não é? Cuidadora de idosos com demência. Mas a minha profissão do coração, que exerço há 29 anos, é assistente social. No Brasil, trabalhei na Nestlé e Aços Vilares. Resido na Alemanha há 20 anos e trabalho há 10 anos na minha profissão. O percurso até aqui foi regado a muita batalha, muitas lágrimas, muitas decisões e escolhas difíceis, muita determinação, paciência, mudança de rotas, mas muitas vitórias também. Sou grata a Deus por tudo, dele recebi e recebo tudo o que preciso para ir em frente. Ele é minha fonte, fonte de vida, de força, de dons. E ele faz parte dele. E eu procuro, ele faz a parte dele e eu procuro fazer a minha. Agora fala que se fosse um livro eu não ia dizer autografe aqui, por favor. Lindo, né? Eu não quis nem mexer, porque eu falei assim, gente, pensa numa alma que olhou para ela. Nesse momento, você olhou para a tua história.
Nesse momento você viu coisas que talvez, nesse corre-corre, você não estava sendo empática nem com você. É Por verdade. causa de exatamente de tanto corre-corre. E aí você dá uma parada e fala assim, mas falar de mim, que é a coisa mais difícil, né? Mas É. falar de mim, o que é que eu vou falar de mim, gente? O que é que eu tenho para entregar? Né? E de repente você se abre, aí fala aí, ó, fala aí, coração, para me ver o que é que tu tem, ó. Seja Ai, bem-vinda, Maria. viu, meu amor? Se é que sobrou alguma coisa para você dizer, a casa é sua, tá? Eu Comece por onde você quiser. Não, mas ficou tão lindo, fala a verdade. Ficou lindo, Obrigada. ficou emocionante, ficou sincero, ficou o teu coração ali. Né? E eu espero que as pessoas que tenham escutado, que estão aqui conosco, ou os que vão passar, sintam que nesse momento que você, para a gente estar falando de empatia, para a gente estar falando de amor ao próximo, para a gente estar, por isso que eu quis trazer a parábola do bom samaritano, para a gente estar pensando nesse próximo, cara, tem que pensar primeiro em mim. É. A primeira empatia é comigo, né? Eu não posso estar com um chicote na mão, eu não posso, eu fortalecida, eu amada, eu curada, eu levo tudo isso para os outros, né? Assim, Débora? Casa sua, tá? Vou aproveitar, a Adriana ainda não está aí, não, mas eu vou tomar água. E de vez em quando eu vou lhe atrapalhar, A só para minha você tomar água também. pergunta antes de começar, eu queria saber que aguinha cor-de-rosa é essa que você toma todo dia? O que que tem nessa água? Tava curiosa para te Aqui, perguntar. ó, aqui é um chá funcional, né? Então Ah, aqui eu tenho os berry da vida, né? Eu tenho o Granberry, Goldberry, tem as frutas ah, vermelhas e tenho também o hibisco, né? O hibisco ah. e tenho o que mais, meu Deus do céu? Eu tenho 5 componentes ali, o chá vermelho, o hibisco, mais os Goldberry aí da vida, tá? E é bom, viu? O negócio é Tá, bom. respondido então. Eu falei, vou É perguntar ele que para me ela. deixa assim. Então fica 2 horas assim, 2 horas, 3 horas, sem a necessidade de o que é que eu estou dizendo mesmo, o que é que eu estou falando. Você fica ligado, entendeu? Às vezes É. eu trago ela no contexto verde também, mas é que essa Ai, Maria, em muito primeiro lugar, eu bom. quero te agradecer muito pelo convite. Eu fiquei assim, me senti muito honrada mesmo, né, por você ter me convidado para estar aqui com você hoje. Eu já te acompanhava, né, eu assisti já várias lives que você fez. Acho assim de uma coragem assim tremenda o que você faz. Você bota a cara aqui, fala mesmo, doa quem doer. E eu sei que são coisas que vêm do seu coração, né? Isso que é importante, né? Então, me sinto muito honrada, muito obrigada mesmo por estar aqui com você. Obrigada às pessoas que já estão aqui nos assistindo. Algumas eu já conheço, as que eu não conheço, muito prazer. Me emocionei de ver algumas pessoas aqui que eu conheci na faculdade, que estudaram serviço social Ai, que comigo. lindo. Estão aqui, pessoas que trabalharam comigo na Nestlé, né, uma super amiga minha, que eu não falo já faz muito tempo, mas é amiga do coração também está aqui, a Fátima. Então, estou muito contente mesmo, né? E, assim, pegando um gancho da parábola que você trouxe aqui para a gente hoje, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o nosso tema, eu me lembrei de algo a semana passada que eu até coloquei também lá na minha página do Instagram, que é assim, tem pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias, que cruzam o nosso caminho. Por quê? Porque ela tinha que cruzar ali com a gente, não é com outra pessoa, entendeu? Então, a partir do momento que essa pessoa cruza com a gente tem que aproveitar a oportunidade para deixar algo de bom para essa pessoa, para olhar essa pessoa com outros olhos. São pessoas, às vezes, que a gente não conhece. Então, sorri para essa pessoa, sabe? E ser gentil com essa pessoa. A gente não sabe quem é essa pessoa. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, com uma cara de mal-humorada, ou com, assim, atribulada, estressada, e a gente não sabe o que a pessoa passou ali, né? Então, a partir do momento que pessoas assim cruzam o nosso caminho, que a gente possa olhar realmente para elas assim com muita empatia. Às vezes não precisamos falar nada para essa pessoa, mas agir, né? Nos portarmos de uma forma diferente para fazer a diferença na vida da pessoa, né? E empatia, assim, é uma ponte, né, de entendimento entre a gente e as outras pessoas também, né? Que a gente tem que realmente tentar olhar para as pessoas, se colocar no lugar delas e para tentar sentir o que elas sentem, né? E muitas vezes quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue entender o comportamento também das pessoas, né?
Então, é muito importante, não é fácil, né? Não é fácil, às vezes, a gente ter atitudes, né, de empatia, dependendo da pessoa, né, também, porque nós somos de carne e osso também, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que tentar exercitar, né, a empatia em tudo. Eu acho bem legal comentar com vocês até uma coisa bem recente, né, com relação a esses refugiados que chegaram aqui na Alemanha, né? Se não fosse a empatia das pessoas, a olharem assim com os olhos da bondade para essas pessoas, porque nós não conhecemos essas pessoas que vieram para cá, né? Então, o que seria dessas pessoas? Mas não, gente, eu fiquei assim muito emocionada, muito comovida com o envolvimento das pessoas em estar assim se juntando, né? Porque eu abracei realmente essa causa com o meu coração. E aí consegui envolver muitas pessoas nessa causa, nessa campanha de doação. E as pessoas foram chegando, foram trazendo coisas, trazendo coisas. Gente, foi incrível, assim. Foi incrível a atmosfera, assim, que circulou, assim, entre as pessoas. Muitas brasileiras, muitos alemães. Os alemães também gostam muito de participar, de ajudar. Inclusive, os alemães fazem várias campanhas no Brasil, projetos eles desenvolvem no Brasil, projetos sociais muito bons, né? Mas falando aqui dessa situação agora dos refugiados, foi assim uma coisa maravilhosa. Com isso eu conheci tanta gente aqui que eu não conhecia, né? E brasileiras que eu nunca tinha tido contato também. E foi incrível o envolvimento e a empatia das pessoas, né? Em ajudar o próximo. Foi maravilhoso mesmo, sabe? E o que a gente recebe em troca disso, que a gente não imagina, assim. Por exemplo, eu fui buscar, né, uma família, uma mãe com 2 crianças na fronteira com a França, né? Uma amiga minha aqui, a Bárbara, também me informou que tinha uma refugiada que estava querendo vir para a Alemanha com os filhos, o marido ficou lá em Odessa, na Ucrânia, e ela veio, e se a gente podia tentar fazer uma campanha para conseguir uma moradia para ela e para os filhos. Aí nós fizemos uma campanha, assim, eu joguei no domingo, sei lá, no domingo à noite, não, no sábado à noite, no domingo de manhã, pá, já veio, eu quero, eu recebo, eu abro a minha casa. E abriu a casa dela e recebeu essa mulher, ela trouxe o cachorrinho, né? Mas aonde ela está, ela não pôde ficar com o cachorro, né? Porque aqui é assim, consta no contrato de aluguel, se pode ficar o animal, se não pode ficar, né? Dependendo do dono da casa, não aceita. E lá não aceitou, né, o dono da casa. Então o cachorro foi para a casa dessa minha outra amiga, sabe? Minha outra amiga recebeu esse cachorro até hoje, já fazem 3 semanas vai fazer. Ela ficou com o cachorro, essa outra ficou com a família. Então, assim, todo mundo envolvido. E quando eu estava indo buscar essa pessoa lá na fronteira, Maria do céu, não sei te explicar o que está acontecendo. Eu não vi a hora de chegar e abraçar essa mulher, que eu nem conhecia. Eu fui no caminho, assim, dirigindo até lá, com meu coração, assim, a milhão, chorando, e falo, meu Deus, eu não vejo a hora de abraçar. Eu precisava daquele abraço, sabe? É a alma, né, filha? É a alma, é a alma. Eu não sei, assim, te explicar, mas foi uma coisa, assim, realmente grandiosa. E quando eu cheguei, parei meu carro, desci do carro procurando a mulher lá na estação, eu nem falei isso para ela. Se ela vai ver, ela vai saber. E aí, eu desci, fui procurá-la e encontrei ela. Olha, eu fico emocionada. Tava ela, um filhinho de 2 aninhos no colo, uma filhinha de 4 no chão, uma mala enorme, um mochila nas costas e puxando o cachorrinho dela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu sou grandona, né? Abri meus braços assim, abracei todos eles, só não consegui o cachorrinho. Já e fiquei ali, acho da asa, né? Eu falei, nossa, mas que bom que você chegou, eu falei para ela, sabe? Que bom que você está aqui. Aí já levei ela para casa dessa pessoa que a recebeu com muito amor e carinho também. Gente, não tenho o que falar, não tem. Preparou o melhor quarto da casa dela, sabe? Para essa pessoa. E está lá à disposição dela e faz tudo e deixa essa pessoa bem, a família bem à vontade, sabe? Então, gente, sabe? Não tem explicação para isso, sabe? Porque é maior empatia do que isso, né? A gente deixar de lado, né, as nossas condições e abrir os braços para aquelas pessoas que precisam. Então, não tem preço e não tem o que pague esse sentimento assim. Como é gratificante, Maria, sabe? Aquele abraço que eu dei, né? Ela me olhou assim, uma carinha assustadinha.
Aquilo lá foi a minha recompensa por toda essa campanha, junto com essas outras pessoas que ajudaram também, tem algumas aqui que estão assistindo, eu creio. Então é isso, sabe? A nossa vida é essa, para a gente olhar com olhos assim de empatia, e ter empatia pelas pessoas e ajudar e fazer o bem sem olhar quem, sabe? É para isso que a gente está aqui. É essa a minha visão, né? Ô, Débora, é assim, né, quando você coloca exatamente na prática, né, dentro do contexto da tua vida, né, que a gente pode ficar aqui falando e ensinando e tá valendo a gente falar do que é empatia, explicar o que dessa palavra, o que isso quer dizer. Eu sou muito e sempre preocupada tanto com o doutor, como aquele que um dia vai ser doutor, né? E aí tu trazer para a gente viver na prática e colocar o exemplo na prática, e quando você fala assim, olha, eu estava tão ansiosa por aquele encontro que doía, é uma dor de verdade. Aí tu imagina o que é o plano espiritual. Você faz ideia quantas noites, quantos dias, quanto aquela mãe olhava, olha o tamanho, que eu fico imaginando, olha o tamanho da força, do poder, do desejo, do movimentar Deus. Não é que Deus é um boneco na tua mão, mas você toca o coração de Deus quando você é verdadeiro. Então, quantas vezes será que aquela mulher dobrou os joelhos no chão, olhou pelos filhos, não é nem tenho certeza que ela não pedia nada para ela. Ela só pedia em nome daqueles filhos que tinha ainda um futuro pela frente e que ela não podia mais fazer nada porque ela estava ali impotente. O que é que o Senhor, como Deus, tinha para fazer na vida dela? Porque agora era na mão dela. E aí Deus chega assim, ó, no teu coração, que está lá tranquila, tem nada, sabe de nada, não sabe nem o que é que aquela mulher está falando, que hora foi que ela fez a oração, como é que ela fez essa oração, se ela fez chorando, se ela fez com fome, se ela fez correndo risco de vida. Você sabe o que é uma mulher, às vezes, apaixonada, ter que largar o parceiro porque precisa salvar os filhos? Então você imagina o tamanho do desejo do coração dessa mulher, ardendo e dizendo, Deus, agora é contigo, o que é que você vai fazer? Aí ele chega assim de fininho, pega o seu coração, dá um apertozinho e fala assim, Débora, tem alguém esperando por você. E aí o teu coração olha, o teu coração e a alma vê tudo aquilo e diz assim, Jesus, onde, meu filho? Onde é que está isso, né? Ó, e tal canto, aí você descobre. A partir do momento que você descobre, você tira o véu, você descobriu. Não tem mais como você dormir tranquila. Enquanto você não solucionar aquilo. Porque a empatia é exatamente isso. Não é você pegar a dor da pessoa e você sentir essa dor dessa pessoa. Mas é você, filha, recebe ali para a mãe. Só um instante, tá? É ao vivo. Você pegar a dor dessa pessoa e você sentir com ela, não é você, deixa que eu sinto, não tem como você sentir a dor do outro, mas tem como você sentir com ele e principalmente, sem doer em você, você ajudar ele a sair daquela dor. Olha que coisa massa, porque eu tô ali envolvida no negócio, filha, eu tô ali envolvida no negócio, então eu não sei o que fazer, eu não sei, eu tô tão envolvida que eu tô sem ver saída. Só que você que vem de fora, você tem o jeito de olhar. E Deus está direcionando, está usando você. Seja bem-vinda, viu, Sheila? Então, Deus está usando você para poder... Pega o cartão da Evani, a senha que está junto, pega os R$20 e recebe ali meu motoboy. Né? Porque em casa a gente trabalha assim. E aí, nega, tu vê o que é que Deus faz contigo. E você vai naquela ansiedade. E quando você encontra aquela pessoa, é a mesma coisa de você estar 20 anos sem ver um parente. Sim. E quando você vai para o encontro dele em um aeroporto, quando você vai numa rodoviária, e você tem aquele... pensa com alguém que não sabe quem é o pai, quem é a mãe, e tem a possibilidade de encontrar que ela nunca viu. E quando vê, se reconhece. Eu creio que deve ter sido essa mesma emoção de você estar procurando. E quando você vê de verdade o tamanho do sofrimento que você achava que era, você tem um cartão junto em cima, lá perto do micro-ondas. Então você vê... que era real, aquilo que você imaginava. Você viu. É tanto que ficou registrado. Olha que lindo. Ficou registrado, meu Deus, uma pessoa sozinha. Olha como registrou tanto no teu subconsciente. Uma pessoa sozinha, dando conta de uma criancinha pequena, de outra criança pequena também, de uma mala muito grande, está cheia de pacotes. Que sufoco que essa família está passando. E aí o teu olho, o teu coração ainda cabe para dizer assim, você não está esquecendo nada não? Ai, o cachorrinho, tadinho. Que ela não quis deixar para trás.
E aí, quando você vê todo mundo lá no seu lugar, entre aspas, né? Mas já não está correndo risco. Você vê a sua amiga chegar e lhe ajudar. É tipo, você está ajudando a família, essas outras famílias estão ajudando você, e aí vai se tornando aquilo que nós, como, principalmente nós cristãos, né? Nós cristãos, nós não temos apenas que saber o que é empatia. Nós temos que praticar a empatia, porque a gente decide praticar. Quem conhece a Cristo, quem conhece o sofrimento de Cristo por nós, tem como você aliviar esse sofrimento dele, que a gente pensa que só aconteceu lá, e ele acontece a todo instante, todo momento, porque a vida é vida. Cada dia, cada instante, ele está lá morrendo de novo por mim, por você e por tudo aquilo que a gente recusa. Então, quando eu me recuso a entrar no sofrimento, abraçar uma pessoa, fazer alguma coisa, é ele também que eu estou recusando. Sim, né? é verdade. Então, porque tudo é para ele, né, Maria, na verdade. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Quando tu olha na vida da pessoa que está passando, não interessa se a pessoa é o merecedor, não interessa se a pessoa é... Caraca, eu conheço a história dessa pessoa, não merece nada disso. Não, meu amor, você não está entendendo. Ninguém está perguntando se ser empático tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você decide ser porque você decide fazer uso da bondade que está dentro do teu coração, que foi plantada uma vez por Cristo. Você só precisa colocá-la em prática. E para praticar, eu não vou querer saber quem é, como você diz. Olha, se a gente não fosse por Cristo, se não for por Deus, você está recebendo quem dentro da sua casa? Porque lá na guerra vão fugir santos, santas, bandidos, estupradores, todo mundo vai fugir. Sim. Todo mundo vai fugir. Para quem é que você está abrindo a porta? Você não quer saber. Olha, eu quero logo, me passa a sua ficha aí no seu país, para saber se eu quero lhe refugiar ou não. É fé. É saber que aquela pessoa, nem querer saber se ela deu passos errados ou não. Você está na fé que ela está tendo uma nova chance e você está sendo esse canal. De dar uma nova chance dela continuar viva e dela continuar fazendo. Né? Então eu fico assim, eu sabia que é maravilha você vir trazer as suas experiências para a gente, né? Porque esse é apenas um caso que está acontecendo agora por conta da guerra. Mas e aqueles que você pega todo dia, que você se levanta já sabendo que tem que ir lá e agir? Nossa, vocês nem podem imaginar. Minha vida aqui na Alemanha como assistente social é uma aventura. Eu imagino, né? Imagino. Assim, eu trabalho com famílias, né? Eu acompanho famílias visando o bem-estar da criança, né? Do adolescente, da família, né? Para que a família tenha uma boa qualidade de vida, para que a família se bem, né? Então, eu visito esses lares. Agora, no momento, são 10 famílias, um total de 15 crianças, né? Então, fora essas visitas domiciliares que eu faço, eu também acompanho visitas de pais, quando os pais são separados, né? E o pai, questão judicial, pode ver o filho, mas na presença de um assistente social, né? Então, eu vou acompanhar essa visita, onde eu fico todo segundo do lado dessa criança, junto com o pai, vendo o que ele faz, o que ele fala, como ele age e como a criança age, eu faço os relatórios depois, e se tudo corre bem, depois, mais para frente, ele pode visitar a criança sem a minha presença, porque o objetivo não é eu ficar o resto da vida acompanhando essas visitas, né? Proporcionar ali um ambiente para eles e dar um apoio para o pai, para a mãe, para a criança, né? Então vem o pai e conta a história dele. Aí vem a mãe e conta a história dela. E eu tenho que ser neutra, né? Eu tenho que entender o lado de um, entender o lado de outro, mas ter muita sabedoria, né? No falar, no dar a minha opinião, no escrever os relatórios, porque esses relatórios vão para o juizado de menores, vão para os juízes e vão avaliar o caso. Então, é bem difícil, assim, lidar com esse tipo de situação. Mas eu vou ali tentando, com um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né? Dando as minhas, assim, orientações para um, orientação para outro. Às vezes o caso, no final, termina bem, né? Às vezes dá tudo certo, a mãe adquire aquela confiança no pai, né? E de acordo com os relatórios que eu escrevo, com o que eu vejo, eu coloco, e ela vê que, então, ela pode ficar tranquila e deixar essa criança ter contato com o pai. Agora, já tem casos que não, que, infelizmente, a mãe não confia e joga a criança contra o pai, porque, assim, eles deixam de enxergar que ali no meio tem aquela criatura que é a criança, sabe? E só querem saber dos seus problemas, do problema que eles tiveram no passado, e esquecem que ali tem uma criança no meio, que está com uma lupa desse tamanho, vendo tudo que um fala, tudo que o
o outro fala, todas as ações, porque... E depois o que vai acontecer com essa criança? No futuro, o que essa criança vai... Ela vai agir igual, ou ela vai crescer frustrada, ela vai crescer traumatizada, sabe? Então é muito triste quando os pais não enxergam que a criança é o foco, né? Que a gente tem que se desligar, tentar se desligar do que aconteceu, passar tudo o que há de bom para essa criança, né? Para que ela cresça uma criança saudável, forte, né? Então eles não se colocam no lugar da criança ali. Eles querem saber de ficar entre eles ali. Mas eles não têm essa consciência de que eles têm que se colocar no lugar da criança e pensar no que essa criança pode sofrer com tudo isso, né? Então, o meu papel nisso é conversar com os pais, é passar para eles essa orientação, sabe? Para que eles realmente foquem no bom crescimento da criança, né? Então, essa é uma das aventuras, né? Que eu vivo no meu dia a dia, no meu trabalho, e que eu fico super feliz quando dá certo. Então, outro dia, uma mãe falou para mim, Frau Molina, né? Eles me chamam aqui, Frau Molina é senhora Molina. Aí falou, Frau Molina, eu entendi que se o meu filho está feliz, meu pai, eu tenho que incentivar meu filho a ter esse contato, né? E ele tem um pai, e o pai está brigando para ter contato com o meu filho. Então, é sinal de que ele quer realmente ter contato com o meu filho. Então, eu percebo que o pai está lutando pelo filho, então ela se colocou no lugar do pai, ela conseguiu enxergar que o pai está lutando para estar junto com o filho, e o meu filho está gostando, está se divertindo, está feliz. Então, eu conversei com Deus também, ela falou, eu acho que agora é a hora da gente se entender para o bem-estar do meu filho. Então eu falei, glória a Deus, é isso, sabe? É isso, é assim que tem que ser, né? Então aí a coisa está fluindo, e quem que ganha com isso? A criança e os pais também, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo assim um caso que está deslanchando, que está indo em frente, né, que não precisa mais da minha ajuda, do meu apoio, do meu contato. Então, para mim, isso é uma vitória muito grande, né, para os pais, que se colocam no lugar do filho, e também para mim, né, porque eu estou vendo que estou tendo retorno, né, do meu trabalho, mas para honra e glória de Deus, porque eu, sem o meu Deus, eu não sou nada, sabe? Porque a força que eu encontro é em Deus, sabe? As palavras que eu falo na hora, eu peço para Deus. Por quê? É um desafio muito grande a língua alemã, né? Então, é difícil ainda, apesar de eu morar aqui já há 20 anos, de eu estar nessa firma trabalhando como assistente social há 10 anos, eu ainda enfrento muitos desafios, né? Então, às vezes eu tenho que me reunir, tem reuniões no fórum, tem reuniões com advogados, tem reuniões em escolas, e aí lá vou eu, só eu e Deus sabemos como eu sofro às vezes. Porque me dá aquele frio na barriga, meu Deus, eu vou ter que estar lá, vou ter que me comportar, falar, me expressar, e como que vai ser, né? Por mais que eu saiba que eu tenho... Sabendo que o futuro, né? O futuro de 3 pessoas ou de uma família, dependendo da quantidade de filhos ou não, tu sabe que a maneira como você se comportar, se você não tiver guiada mesmo por Deus, para estar fora daquele lugar, você não está ali. Você só está intermediando aquilo, tem que ser muito claro. Eu estou sendo só a ferramenta que Deus quer aqui. É para separar, porque no futuro, já que ele conhece, pode se tornar um bem pior, né? Ou pode se tornar, para juntar, porque quer um bem melhor, mas tu pode imaginar assim, cara, se eu for tendenciosa ou se eu não me cuidar, o juiz pode interpretar de um jeito e o futuro dessa criança pode ficar com alguém que não é o melhor para ela. Você já imaginou a minha situação? Então, é no joelho mesmo que eu encontro sabedoria, que eu encontro força, e aí eu entrego para Deus. Eu falo, Deus, foi o Senhor que me abriu essa porta. Então, o Senhor vem comigo e me capacita e coloca palavras na minha boca. Porque, olha, Maria, o desafio foi tão grande no início, quando eu comecei a trabalhar aqui na minha área, e assim, logo que eu comecei a ter mais contato com as palavras técnicas, né, assim, do meu trabalho em si, eu tive muito medo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Aí eu cheguei até a pensar, não, eu não quero mais. Aí começaram a aparecer os pepinos, eu falei, meu Deus, eu não quero, eu não vou conseguir, eu não quero, não vou mais, só arrumar um jeito de falar que eu não quero mais. Aí veio um pastor para cá do Brasil,
que ele tem o dom da profecia, né? Um amigo aqui de uns vizinhos até. Eu falei, já sei, eu vou convidar esse pastor para jantar em casa, ele vai vir, vai trazer a profecia, e ele vai falar para mim, olha, não é essa porta que Deus tem para você, ele vai dizer isso para mim, aí vai me dar mais força ainda, eu vou lá e peço a minha conta, né? Tá. Ele veio jantar em casa. Né? Ele veio jantar em casa, jantaram, aí começamos lá a nossa hora de oração e tal, ele começou a falar, de repente ele começou a profetizar, eu falei, não, meu Deus, ele falou totalmente o contrário, ele falou, olha, essa porta, Deus te abriu, ele não sabia de nada, sabe, eu não tinha falado com ele, o que eu tava, ele nem me conhecia, na verdade, né, mas aí ele falou, começou a falar, não, essa porta, Deus te abriu uma porta que ele vai te usar lá, você fique firme, você passe pelos obstáculos, porque é para você estar lá naquele lugar, naquele momento. Né? Totalmente contrário. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. E foi logo no início, tanto é que, ó, já faz 10 anos que eu tô lá, né? E não vou te dizer que não tem desafios ainda, sabe? Todos os dias um desafio novo. Mas eu sei que Deus é comigo, né? Deus é comigo. Então, eu creio que foi Deus realmente que abriu essa porta. E aí eu volto lá no começo, né? As pessoas passam pela nossa vida e é pela nossa vida que elas têm que passar. E a gente tem que dar o nosso melhor. Porque eu também peço para Deus, Deus, coloca na minha mão a família que o Senhor quer, né? E com isso, glórias a Deus, ele só me trouxe, ao longo desses 10 anos que eu já perdi as contas de tantas famílias que eu já atendi, todas elas, assim, vieram direto do coração de Deus, sabe? Foram bênçãos na minha vida, porque eu convivendo com a problemática deles, eu começo a perceber que a gente não tem problemas, sabe? Sérios, nós temos, mas não tão sérios quanto essas pessoas, né? Que vivem em situação de vulnerabilidade, e agressão, e vivem, passam por cada situação difícil, né? Então, Deus aproveita, né, Adriana? Deus aproveita, né, Débora? A Adriana entrou, seja bem-vinda, viu, Dri? Então, Deus aproveita para não só você servir, né, aquela situação, como aquela situação chega na tua vida para te ensinar, né? Sim. E aí, quando você está atento a isso, tem vantagem, porque você faz com boa vontade, né? Você não vai sentir a dor daquela pessoa a ponto de você não dormir de noite porque tem famílias que estão correndo risco. Sim, isso não é o problema. Ontem eu brincava, acho que com a Adriana mesmo, que acabou de entrar, onde Buda ensinava, né, perguntavam para ele como é que ele era capaz de ver, agora nesse caso, você, como é que você vai lá ver que tem essa situação toda de guerra, você vê essas famílias, o pai querendo matar a mãe, os filhos tudo assistindo e não sei o quê, como é que você se deita e vai dormir? Então perguntava para Buda assim, o mundo está se acabando, está todo mundo passando fome, está um desmantelo, como é que você consegue ser feliz, estar tranquilo, ter esse semblante alegre, em paz, com essas perninhas cruzadas, essas mãozinhas aí em cima, sem mover um dedo. E aí ele pergunta assim, ele fala assim, tá, tudo bem, eu vou lhe explicar como, né? E eu fico imaginando Buda dizendo isso naquela calma. E aí fala assim, olha, para a gente poder ajudar esse mundo, né, que você disse que está se acabando, que as pessoas estão passando fome, tá morrendo, você não precisa ser mais um. Então, imagina o médico que está um socorrista, né, que está ali no pronto-socorro. Então, chega alguém com o filho, vamos botar uma situação bem tétrica mesmo, alguém com o filho já morrendo de tanta febre. O menino tem ali uma infecção tão grave que está matando ele de tanta febre. E aí está todo mundo chorando, todo mundo no desespero. E o médico, para ser empático com eles, então o médico vai falar assim, de que é que ele está contaminado mesmo, para eu me contaminar também? Vamos se internar todo mundo, né? Porque aí... eu vou estar aqui ajudando pra caramba, né? Porque seu filho está com febre, deve ter alguma infecção, está infectado com alguma coisa. Eu também vamos ficar aqui todo mundo, né? Queimado de febre todo mundo na empatia. Isso é você sofrer a dor da pessoa. Agora, você sofrer com a pessoa a dor que ela tem, a dor continua com ela. E você, com ela, você vai ajudar. Então, o médico vai fazer o quê? O que é que precisa? Precisa de injeção, precisa disso, precisa daquilo? Ele vai fazer. Ele não vai se internar, porque até aquele momento era só uma pessoa doente. Quanto mais pessoas ficarem com ele, então é esse mundo doente que a gente tem, porque você vai encontrar casais e famílias que vão estar desestruturadas
Eu não estou nem falando da estrutura familiar que o sistema diz que tem que ser, cada um com o seu. Cada um com o seu. Mas vamos colocar aqui, pelo menos, pessoas adultas que estão ali brigando entre si, porque o que eles escolheram não está muito correto, de acordo com o que eles queriam, mas eles esquecem que o que não deu certo foi entre eles. Sim. Às vezes o pai não é um mau pai, a mãe não é uma má mãe, ela foi uma má mulher, ele foi um mau marido, mas é entre eles. As crianças não tinham que participar, já basta que vão ter que rachar. Então, é bom você pegar, você ter um brinquedo, a tua Barbie, que você gosta tanto. E aí chega um determinado momento que você diz assim, olha, eu sei que você gosta muito, você não vai ficar sem ela, só que você vai partir em duas bandas. Uma semana você está com uma, outra semana você está com outra. Você nunca está com a Barbie junta. Mas você continua com o brinquedo. Você continua com o mesmo brinquedo. Então, que você não tem aquele brinquedo do mesmo jeito que era. Então, a criança, por mais que os adultos saibam se separar, ele já não vai ter mais aquilo lá, aquela proteção que ele tinha dos dois. Já basta esse choque. E você imagina quando um pega o filho e agrega, traz ele para ele e coloca ele contra o pai. Então, você já começa ali, como você dizia no começo, né? Criando uma cabeça de alguém que vai ter problema e transtorno no futuro. Vai precisar de psicólogo, vai precisar de terapeuta. Isso se ele quiser procurar. Se não quiser procurar, vai ser uma pessoa emocionalmente doente, formando filhos doentes, netos doentes, geração doente. E aí, de repente, vem você com o teu jeito de trabalhar, buscando Deus, querendo resolver. Não é só bater o cartão e entregar uma solução. Você está preocupada com o futuro dessas crianças, com o futuro dessa mulher, com o futuro desse marido. Pessoas que você vai encontrar na rua, que vai estar ali encontrando a Loá mais tarde, são boas pessoas. Não é assim que a gente se preocupa? É aquela bola toda que você faz parte do mesmo mundo, então o problema do outro também vai, de uma maneira ou de outra, vai afetar o meu. Sim, se eu não pensar o mundo como esse todo, né? Se eu não pensar o mundo como esse todo, e aí você olha para mim, ou olha para outro, qualquer um olha para si e fala assim, mas eu não posso fazer nada. Jura, Sandra? Tudo você pode. Agora, do mesmo jeito que tudo eu posso, nada, nem tudo me convém, tudo também, se eu quiser fazer, aí sim eu vou descobrir a maneira certa, o jeito certo, como é que vai ser mais assertivo eu fazer alguma coisa para você. E aí você vai buscar entidades, você vai buscar. Quantos pastores não têm lugares para você? Qualquer um chegar e servir, direcionado, sem estar fazendo o que quer. Quantas igrejas católicas não têm, com todos os serviços sociais que você pode servir? Quantas pessoas não têm que só tem a ONG mesmo, de assistência social? Então, a pessoa gosta de ajudar, então ela tem algo que você pode trazer crianças para ensinar a sua arte. Você pode pegar senhoras para ensinar a sua arte. Hoje, quando você pensa, não é só criança, tá? Hoje, principalmente depois de pandemia, a tua empatia com essas mulheres que estão dentro de casa. Gente, dá dó. Se você prestar atenção, não sei aí na Alemanha, não deve acontecer. Mas se você sair nas ruas hoje, em qualquer lugar do mundo, se você sair nas ruas hoje e você prestar atenção depois da pandemia, as pessoas, elas primeiro começaram pelo corpo, então elas estão nas bolas. Então, desde criança de 10 anos, 8 anos, com corpo ali de 20, 30 anos. As pessoas de 30 com um corpo ali de 60, 70 anos. Os mais idosos se arrastando. Todo mundo cheio de inflamação no corpo. Todo mundo com um olhar perdido. Ou de impaciência, porque não tem mais paciência com nada. Ou porque não está gostando de alguma coisa. Ou, sabe assim, um povo que não é mais o povo brasileiro. O povo que gosta de ser alegre. Não, eles estão alegres se eles estiverem na turma deles e estiverem bebendo. Presta atenção. Se tiver na turma deles, e principalmente se estiver bebendo, se for jovem, mesmo que não seja jovem, mas eles têm que estar numa fuga. Você não encontra aquela pessoa que está só atravessando a rua, que está só andando, ou que está só correndo, na alegria, porque está vivo. Depois do susto que a gente teve, que muita gente partiu, você não vê as pessoas se levantarem de verdade, dando bom dia para todo mundo só porque está vivo. Se você perguntar para elas assim, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? A pessoa começa a desfiar, sabe assim, um rosário de problema? Sim, sim, eu acredito. Eu acredito, E quando você... Pode falar. Não, eu vivenciei isso tudo, aí no Brasil também, né? Porque, infelizmente, eu perdi minha mãe nesse período de pandemia, né? Então, eu estive aí, fiquei, assim, horrorizada, traumatizada com tudo que eu vi acontecer, sabe?
E falei, meu Deus, porque a gente só ouvia na televisão as notícias ou na internet e não sabia o que estava acontecendo realmente. Eu aí no Brasil, frequentando os hospitais e vendo aquela loucura, meu Deus, porque até então eu não entendia. Eu vi os médicos falando, eu achava, pensei, às vezes, meu Deus, será que é tudo isso? Mas eu cheguei lá, entrei dentro do hospital. Eu fui lá na emergência, eu vi a loucura que estava aquilo. Eu olhei para o semblante dos médicos, sabe, das enfermeiras. Meu Deus, minha mãe ficou internada lá, eu pude ficar lá e ver as pessoas trabalhando. E eu fiquei muito agradecida a Deus pelas pessoas que estavam ali no hospital trabalhando, que cuidaram da minha mãe, porque em momento algum eu conheci alguém, alguma enfermeira, algum médico, alguma pessoa que não tratou a minha mãe com empatia, sabe? Eles foram maravilhosos, maravilhosos. E assim, a perda da minha mãe transformou muita coisa dentro de mim também, sabe, Maria? Muita coisa. Eu repensei, repenso ainda muitas coisas, de coisas que eu fazia e não faço mais, e faço diferente. E voltei para cá, quando eu voltei do Brasil, depois de ter ficado aí 3 meses, foi assim, uma coisa muito louca o que aconteceu. Eu nunca tinha vivido um luto assim tão intensamente, né? E a perda de uma mãe é uma perda imensurável, ainda mais eu que tinha um contato assim com a minha mãe todos os dias, mesmo morando aqui. A gente se falava quando nós tínhamos o nosso horário para conversar, que era quando eu deitava lá por volta de umas 10 horas da noite, a gente, todos os dias, as noites, a gente se falava. Então, falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Então, eu passei por um momento, assim, difícil de quando eu cheguei de retomar o meu trabalho, precisei de um certo tempo, de sair para fora, de enfrentar a vida, e sempre falando com Deus, Deus, me ajuda. E eu falei, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim, que eu fique aqui enfiada nessa cama, nesse quarto, tudo. Eu sei que o Senhor tem mais para mim, me mostra o que o Senhor tem para mim. Eu sentia no meu coração que Deus tinha algo mais, mas eu não sabia o quê. E eu procurava em outras coisas, mas não enxergava, não queria que ele mostrasse. Até que num dia, num sonho, numa noite, Deus me mostrou claramente o que ele queria para mim. Claramente, ele me deu um projeto escrito e acabado na minha mão, no meu sonho, o nome do projeto e tudo mais. Esse projeto que eu comecei a desenvolver agora, que eu nunca tinha botado a minha cara aqui na internet. Aliás, eu falo, meu Deus, eu nunca. Mas Deus quer me usar aqui. Porque é muita informação, é muito conhecimento que Ele me deu, que Ele nos dá, e a gente tem que passar. Vencio no meu trabalho, na minha vida profissional, por exemplo, eu tenho que passar isso adiante. E foi assim que eu comecei. E esse projeto que ele me deu foi um projeto até com mulheres. E o nome do projeto, que eu acordei no outro dia de manhã e falei, botei no papel, comecei a escrever grandes histórias, grandes mulheres. E ali, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é trazer mulheres contando histórias de superação. Por quê? Porque muitas vezes, todos nós, né, temos muitos dons e habilidade, né? E a gente não coloca em prática, gente. E a gente deixa ali engavetado, que às vezes acaba ficando adormecido ali, né? E então, o que falta? Às vezes foi alguma frustração que a gente teve, algum trauma, alguma coisa assim, que aquilo fica ali na gavetinha, né? E não, eu vou convidar mulheres que Deus vai me dar para trazer aqui as suas histórias, contar as suas histórias para dar uma chacoalhada aí no pessoal e as pessoas começarem a acordar para a vida, para os seus dons, para as suas capacidades, né? Porque todos nós temos superação na vida, todos os dias. Desde a hora que a gente levanta da cama, que é uma escolha, né? E até a hora que a gente vai deitar. Nós temos situações de superação, todos nós, né? E nós temos habilidades, sim, e muitas vezes a gente não sabe qual é, mas pede para Deus que Deus mostre. Então vamos colocar em prática, sabe? Os nossos dons, que pode servir para outra pessoa, sabe? Que pode ajudar muita gente. E aí nasceu esse projeto. Está engatinhando ainda, mas já trouxe algumas pessoas. É mais ou menos parecido com o que você faz, né, Maria?
Então, Nossa, isso Débora, eu quero lhe indicar, e você vai passar no seu filtro, lógico, né? Primeiro eu quero fazer parte do projeto, né? E depois, se couber lá dentro, lógico, né? Eu sou uma pessoa assim muito, pareço ser pequena, mas eu sou muito espalhafatosa. E assim, eu tenho acho que umas 10, que eu conheço já assim de cara, umas 10 pessoas com umas histórias. Gata, se você para, você fala assim, eu sou apaixonada por pessoas. Já começa assim, né? Eu sou apaixonada por pessoas. E às vezes a pessoa, eu trago aqui as meninas na live, tudo. Numa live uma fala um pouco, noutra live fala outro pouco. Em outras vai falando, só que eu já vou juntando, linkando tudo aquilo. E não dá mesmo para você, cada live que você vem, você está contando sua história. Você sabe que vai ficando assim. Você vai trazendo uma coisa ou outra. Mas eu não sei se você acompanhou nessa série. Ó, todo mês eu faço uma com as mulheres, né? De uns 3 meses para cá, uns 6, né? Foi que eu comecei a intercalar com os homens, porque eu só conseguia fazer com as meninas. E cada história. Nessa série mesmo, eu não sei se tu acompanhou aquela mesmo de escolhas. Escolhas que faço na vida. Olha que coisa. Aquela mulher, ela tinha tudo para fazer o que ela quisesse. E eu e você ia passar a mão na cabeça dela e estava tudo certo, né? A da segunda-feira, ela, em outra live minha, ela contou. Eu tenho o prazer, porque a gente também tem que deixar de falsa modéstia, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Mas eu tenho o prazer de ver o meu coração arder, de saber que eu vivi tempo suficiente para ressignificar uma história contada por um mundo, numa pessoa que lhe trazia tristeza. E não é porque a história mudou, o que muda é o jeito de ver. Então você tem escolhas também para ver o seu modo de ver. E aí foi a da segunda, né? Que eu tenho uma outra live com ela, não me lembro. Aí eu acho que deve ter uns 5, 6, 8 meses para trás, sei lá, onde a Rose Preciosa participou a primeira vez. Ela até contou um pouquinho da história dela, mas não contou toda, toda, toda. Mas assim, é aquela história que você, toda vida você imagina que você. Não é que imagina. Você, se alguém perguntar, você diz ali na lata. Como é que é a sua história? Você fala assim, olha, eu sou fruto de um estupro. Eu sou fruto, eu nasci. Eu sou fruto de um estupro. A minha mãe é débil mental. E aí você desfia. E aí, antes dela desfiar muito, eu falo, pode parar, porque essa história que você vai me contar, vai me fazer vomitar e eu não quero saber dela porque não é verdadeira. Uhum. Essa história que você carrega para você só é um peso na sua vida. E aí a pessoa começa, não, porque aí depois disso, aí eu ainda fui morar, né, minha mãe débil, que a minha avó já cuidava, e coisa e tal, e eu simplesmente fui passando ali de mão em mão como um pedaço. É essa história que cabia dentro da boca dela para sair. Eu fui passada de mão em mão como um pedaço de carne em açougue. Então, toda casa que eu chegava, ainda com 9, com 8, com 10 anos, de um motivo ou de outro, eu era fruto de estupro de alguém. Ou do dono da casa, ou dos filhos do dono, não sei o quê. E a minha avó não acreditava, e bota no outro canto, e bota no outro, e bota no outro. Eu, com 14 anos, para fugir daquilo, eu me caso. O homem com quem eu me caso, que me jurava me tirar daquilo, e que ia ser bom, tinha vergonha de mim, porque eu era muito pequenininha, todo mundo achava que ele tinha me estuprado, que eu era uma criança, que ele estava... Olha, pensa na vida. Uhum. E graças a Deus encontrei essa mulher, já estava, né, casada, acho que depois da terceira, quarta vez, com uma boa pessoa, coisa e tal, mas aquela pessoa no fundo do poço que não consegue enxergar nada. E aí você senta com ela e fala assim, vamos assistir a vida que você está me contando? Você tem opção. Passa esse filme aí num telão para você. Agora deixa eu contar o outro para você e eu quero que você assista. E aí, minha filha, eu contei um filme para essa mulher que pensa no projeto de Deus. Essa mulher, depois dela ter me escutado, em menos de 3 meses, ela é de Manaus. Ela fez um curso online para se tornar terapeuta. Ela veio de lá para cá, para o nosso instituto aqui, para fazer as ferramentas na prática. Então, o curso são 100 horas. Ela fez o que tinha de fazer no digital, né, na parte virtual, e viajou de lá para cá. Ela fez pouso no Recife, ela veio para São Paulo, ela veio baixar ali, 4 dias ela tirou para isso. E hoje se torna uma pessoa com a história, que eu não vou contar, porque essa história tem que ir para o seu projeto. Eu não vou contar, quem quiser que se vire, que lute. Mas olha, você sabe o que é uma pessoa ressignificar e entender que Deus tinha um plano. E esse plano é assim, quando o meu pai, quando a minha mãe resolveram fazer amor, não foi para mim fazer. Uhum. Deus precisava que ele fizesse aquele ato com amor ou sem amor para eu poder chegar. É diferente. A vontade não era deles. Eles tinham o prazer do coito, porque Deus é bom. Para eles não, simplesmente não só fazerem um ato.
Mas o plano era de Deus. Então, por aquele ato, por aquele plano, porque eu tenho algo que era plantado aqui, eu fui plantada num lugar tão bom, numa terra tão boa, que nós somos 18 irmãos. Então, eu queria estar nascendo em outro lugar? Nunca. Por que eu quero ser filha única? Não, mas você foi nascida filha única porque aquele casal tem uma história com você. Então, tudo isso, nessa história de trazer para o teu projeto Gente Grande, eu tenho uma outra menina que você imagina o que é você para fugir e com os seus sonhos, e você fugir da brutalidade de um pai, só da brutalidade, não tinha atos ruins não, mas só da brutalidade de um pai, daquelas pessoas rudes, a pessoa se sente apaixonado por alguém poderoso, e aí você se casa, e essa pessoa passa a lhe maltratar pior do que cachorro, ele e a família, os pais, né, onde você vai morar, lhe escraviza, porque você vai trabalhar para essas pessoas e nem direito a salário você tem, e o seu absorvente do final do mês você tem que pedir para sua sogra, e a sua pasta de dentro você tem que pedir, você trabalhando para a família, e aí você, olha, mas não é caso de você só pensar. A pessoa tem que ir para a justiça para poder ganhar o direito de receber o seu salário. Uhum. E você fica num casamento desses 18 anos, perde uma filha por causa de violência, e depois tem filho e coisa e tal, e quando você resolve sair, a cidade pequena, todo mundo lhe joga pedra porque aí você não presta. E essa pessoa a gente vai levantando, vai levantando. Eu pego essa menina, tipo assim, dava 2 horas da manhã, ela começava a chorar por dia no amanhecer, porque ela sabia que ela tinha que amanhecer, sabia que ia ter que fazer por onde comer, trabalhar para comer. Então, ninguém dava oportunidade. E hoje eu estou levantando ela para ela ser uma empresária, com a força dela. Ela, mas eu queria um varão, se guarde para o seu varão, porque você, por não ter se guardado, é que você pegou aí qualquer tabica, né? Você espera um varão e chega aí qualquer cipó e você está se pegando. Tem outra, meu Deus do céu. Ah, tem outras meninas, tipo assim. É tudo menino. Histórias de mulheres. Tudo bem que deve ter histórias de homem muito pesadas, mas as histórias de mulheres, né? As histórias de mulheres, elas começam no sofrimento ali desde criança. Então, depois eu vou passar para você alguns contatos para você fazer uma seletiva, fazer uma entrevista com essa menina e ver que ó, o seu projeto, se for livro, a gente vai fazer uma enciclopédia. Se for programa, a gente vai fazer para todo dia, para não sei quantos anos, porque tem. E essas mulheres é exatamente, né, quem cura, porque como você fala, a gente começa a ver que a gente não tem problema. Eu começo a ver os meus problemas de uma outra forma também, né, Maria? Mas é bem isso mesmo, eu te agradeço. Depois eu quero, assim, falar com você sobre isso. E, assim, voltando, né, quando eu disse para você que eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com a minha cara na internet, apesar de trabalhar, fazer o que eu faço, assim, com uma certa desenvoltura, porque eu tenho experiência, 29 anos já na área de serviço social. E eu tive boas escolas também, Deus também, né, o meu maior professor. Mas quando eu cheguei aqui e falei sobre esse meu projeto, antes de eu falar do meu projeto, uma amiga aqui da Alemanha, que começou também durante a pandemia a mexer com mídias digitais, ela se chama Eunice, acho, não sei se ela está aqui, acho que ela não está mais, mas assim, ela foi usada por Deus. Mas ela entrou que eu vi. Ela me abençoou muito, porque ela me incentivou, falou, Débora, você tem que abrir uma página profissional. Eu falei, não, talvez assim, vou abrir uma página de moda, que eu gosto, vou colocar lá meus looks, uns modelinhos e compartilhar coisas que eu gosto. Até abri esse Instagram também, mas não era aquilo. Eu falei, mas tem que abrir algo na tua área, na tua profissão. Tanto que ela bateu na tecla e juntou que Deus fechou com ela e aí deu no que deu, né? E eu tô aqui hoje. Então, obrigada, Eunicinha. Te amo. Deus te abençoe em tudo que você fizer, meu amor. Eu sei que você vai ver depois, né? Então, Maria, é isso. Esses projetos, né? Que Deus me deu, que me ajudou, tem me ajudado muito, assim. Eu tenho feito, não tenho, assim, feito muita coisa, né? Porque me falta, às vezes, tempo, mas tudo que eu faço, assim, é com muito amor, muita dedicação e, assim, vem direto do coração de Deus. Antes de eu estar aqui, né, como eu falei, eu sempre peço direção, né? Mas voltando a falar sobre empatia, eu quero, se eu puder, dar ainda 2 exemplos aqui para vocês que aconteceram comigo, né, na minha vida particular. Um deles é que eu tive que praticar a empatia. E foi muito difícil para mim, né? Porque eu não sou perfeita.
Eu tenho os meus defeitos também, gente. Convivo com pessoas, né, no meu dia a dia, não só no meu trabalho, tenho conhecidos, tenho amigos, e eu convivia com uma pessoa que era uma pessoa muito difícil, tá? Muito difícil. Enquanto eu olhava com os meus olhos para essa pessoa, né? Então eu só via coisas ali que me irritavam, que me atingiam, né? Que eu pegava para mim, que eu achava que era contra mim, né? E eu falei, meu Deus, eu não estava conseguindo mais conviver com essa pessoa, sabe? E eu fazia as minhas orações, pedia para Deus me ajudar também, né, para eu conseguir a conviver com a pessoa. Mas demorou muitos anos, até que cheguei ali no último assim da minha paciência. Eu falei, Deus, me ajuda, me faz olhar com os teus olhos, Senhor. E eu não tinha feito essa oração ainda. Fiz essa oração. Passou ali, não digo o dia seguinte, mas uns dias depois, eu tive em contato com essa pessoa, né, junto com outras também, e ali aconteceram situações que eu comecei a observar essa pessoa, foi com os olhos de Deus, porque eu comecei a observar o que ela estava fazendo, o que ela estava falando, eu falei, meu Deus, não era contra mim, não era, é o jeito dela assim, gente, então vejam bem, às vezes a gente acha que é contra a gente, e não é. É o jeito da pessoa. Por quê? Você não sabe o que a pessoa passou lá atrás também. Ela tem uma história de vida, né? Então, naquele momento, Deus, assim, tirou a venda dos meus olhos. Então, literalmente, eu comecei a enxergar essa pessoa com os olhos de Deus, sabe? Então, dali começou a fluir. Eu comecei a aceitar. As coisas não começaram a me atingir. A pessoa não mudou, gente, porque é o jeito dela, né? Mas eu vejo de uma outra forma. As coisas já não me atingem mais, sabe? Então, esse é um exemplo de que eu tive que praticar a empatia, né? Vou tomar um gole de água agora. Bebe água, né? Por isso que eu... É que nem a Adriana. A Adriana que gosta de botar para mim, né? Bebe água, Maria. Quando eu me esqueço e vou, né? O Débora, antes de você me trazer os outros dois exemplos, não se preocupa com hora não, que a hora aqui a gente tem compromisso, mas é o nosso. O Instagram ele deixa, ele é bonzinho comigo, ele deixa eu fazer o que eu quero. Tá. Então, a gente vai vendo assim, né? A maioria das coisas que acontecem, como você trazia nesse caso, quando a gente fala, né, que a luta não é contra a carne, né? Às vezes, porque você tem um plano, ou está desenvolvendo o teu plano muito bem, ou tem um plano com aquela pessoa, e a gente costuma dizer assim, olha, incomodou você, comece a prestar atenção. Se foi o comportamento da pessoa, comece a prestar atenção para ver por que é que está lhe atingindo. O quanto daquele mesmo comportamento você tem. O que é que essa pessoa está fazendo que está lhe irritando? Porque quando as coisas acontecem na nossa vida, Deus pode estar usando pessoas para poder lhe acordar. E se está lhe distanciando daquilo que você tinha que fazer, que era ser boa, pode ser que o inimigo esteja aí, ele quem coloca a venda, que é para poder você não ver. Então, ali no plano espiritual, a pessoa já tem uma história, ela já é assim, mais ou irritante, ou irritada, ou não sei o quê, e ele é usado para atingir você. Então, se eu não olho para essa pessoa, que eu costumo falar muito para o meu pessoal, é o seguinte, eu posso, gente, eu posso, de verdade, isso foi tirar um peso das minhas costas. Eu tenho o direito de não gostar de você. Se você for uma pessoa tóxica, eu não sou obrigada a botar você debaixo do meu braço ou dentro da minha casa para você intoxicar toda a minha atmosfera. É mesmo que eu pegar a serpente e colocar dentro da minha casa. Mas eu posso respeitar a serpente como uma criatura de Deus. Eu não preciso matá-la. Então eu posso não gostar de você, do seu comportamento, das atitudes que você tem, do que você faz. Mas a essência sua, o ser humano, a espécie humana, o filho de Deus que você é, eu posso amar. E eu posso, com esse amor, desejar para você sempre o melhor. E desejar de uma maneira que você pare de fazer aquilo e tudo o que eu puder fazer para contribuir, para você não crescer mais ainda na sua ruindade, eu vou fazer. Porque às vezes você só está esperando uma senha para brigar. Se eu puder, eu seguro a senha. Se você está esperando mesmo que eu entre para a briga com você, isso hoje, tá, gente?
Porque a santa que está falando aqui com vocês era do tipo assim, eu já sei que você vai me bater, então já vou com os dois pés, tá, meu amor? Se você me bater, já vou eu. Então, até você aprender tudo isso, aí você começa como? Como você está falando. Não é com os teus olhos, não é com a tua capacidade. É pedir assim, Senhor, com os seus olhos, mas se eu usar um pouquinho só do seu olhar, eu vou enxergar tanta coisa boa nessa pessoa. Eu vou Sim. enxergar, eu vou enxergar que essa pessoa tem tanta utilidade que eu não estava vendo. E o pior, se eu me sentar com o pior bandido, com o pior dos piores, da escória, e eu me sentar, de verdade, eu tiver coragem de perguntar para ele, como é que você está? Eu gosto de perguntar para pessoas assim, como é que você está? Porque não tá tudo bem, tudo na correria. Eu quero saber como é que você está. É aquele jeito de você dizer assim, eu te amo. Não, não importa. Você se sente amado mesmo? Ah, você sabe, eu gosto de perguntar para minhas filhas, filha, você sabe que eu te amo? Sei. Mas você se sente mesmo de verdade amada? Então, quando eu perguntar para o pior bandido, me conta a tua história. O jeito que eu me sentei com ele, tu acha mesmo que eu vou sair do mesmo jeito? Uhum. Dificilmente eu vou sair querendo matar aquele bandido. Se ele de verdade ele me contar a história dele desde criança, eu vou sair compadecido e querendo ajudar aquele bandido. Então, tudo isso dá o perdão? Não, o ato a pessoa vai ter que pagar. Agora, a essência, onde é que essa pessoa se perdeu? Porque como eu peço para Deus me mostrar, Senhor, eu sei que o Senhor está em mim. Agora, pelo Senhor mesmo, me ajuda a enxergar o Senhor no fulano. E às vezes eu brinco aqui na live que eu falo assim, gente, a minha luta é achar Deus em você. E eu sei que às vezes fica difícil de você achar Deus em mim. Mas não desista não, continue procurando que Ele está aqui. Eu sei que às vezes fica difícil você achar Deus em mim. Mas não desista de mim não, coloque uma lanterna, procure, furdunce, que tem um Deus aqui vivo, gritando para ser amado, gritando para ser respeitado e também para ajudar você. Então, quando a gente começa a ver, né, e viver assim, ter a coragem, né, de fazer a oração e pedir a revelação, porque você pediu duas. Uma você pediu para a profecia lhe tirar da sua profissão. Né? E glória a Deus que você, assim como Abraão, você foi lá foi pronta para fazer o sacrifício, fez o jantar, fez tudo, né? Abraão sabia que o Senhor ia prover. Você também sabia, só que você não esperava, né? Abraão teve o cordeiro, você sabia que o cordeiro era você mesmo. Vai, minha filha. Tem cordeiro para você, não é você, tá? E nesse outro caso, né, de dizer assim, Senhor, revela para mim, e com poucos dias você dizer assim, cara, eu tô vendo outra pessoa. Então a pessoa não nasceu de novo, a pessoa não fez nada de novo. Quem foi que nasceu de novo, Débora? Eu, Quem era a pessoa nova na história? Tu tá entendendo? Deus é maravilhoso. Todo o benefício que tu pensar que está fazendo para o outro, se você tiver sinceridade mesmo de coração, é em você que é o bem. É em você que está a bondade. Você só precisa descobrir. Então, quando eu penso, eu estou para matar, e eu falo assim, Senhor, me ajuda a ver com seus olhos, me ajuda a fazer o bem para essa pessoa, como se eu estivesse fazendo a melhor das coisas. Nossa, como eu sou boazinha. Tu é cada vez mais egoísta. Porque você tem que ter a consciência que todo o bem que você faz, para você volta. Sim. Se eu consigo te olhar com o olhar de Deus, provavelmente eu só vou ter retorno de pessoas me vendo agindo, achando Deus em mim. Uhum. Então, É, no fundo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, né? esse é o nosso propósito aqui realmente, né, Maria? É aquilo que tudo a gente já falou aqui, né? Essa questão de empatia nada mais é do que a gente olhar a pessoa com os olhos de Deus mesmo, né? Então, é isso, não tem muito segredo, não. Muitas vezes não é fácil, mas Deus nos capacita, ele nos mostra, né, de que forma e tudo mais. E o outro exemplo que eu ia te dar é de uma pessoa que não agiu com empatia comigo, né? E foi logo que eu cheguei aqui na Alemanha, né? Eu cheguei aqui cheia de sonhos, né? Traduzi meus diplomas todos antes de sair do Brasil, traduzi, passei para o alemão, vim com as minhas cartinhas de recomendação para chegar aqui e já trabalhar com assistente social. Fiz alemão no Brasil 6 meses de aula particular, né? E falei, não, eu vou chegar lá e vou conseguir, né? E aí cheguei e encontrei, né? Saí com o Renato um dia, nós encontramos lá no centro uma pessoa que ele me apresentou, essa pessoa já morava aqui há muitos anos, né? Aí ela falou para mim assim, ela viu que eu estava, né, recém-chegada, cheia, né, alegre, feliz, cheia de sonhos, não sei o que. Ela perguntou: o que você faz? Qual que é a sua profissão?
Aí eu falei para ela, eu sou assistente social. Aí na hora ela falou, pode esquecer. Você nunca vai conseguir trabalhar aqui como assistente social, ela falou para mim. Eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, bateu assim de frente. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Engavetei meu diploma. E não, eu nunca vou conseguir, né? Então aquilo ali, para mim, foi assim um choque. Mas eu não fiquei com raiva dela na hora, sabe? Eu só coloquei aquilo na minha cabeça, que eu não ia conseguir, né? E aí, mas Deus sabe de todas as coisas, porque tem tempo para tudo. Eu cheguei aqui, fiz 6 meses de cursinho de alemão no Brasil, achei que fosse chegar aqui arrebentando, e não foi nada disso. Eu descobri que eu não sabia era nada, porque é muito difícil. Falei, não, como é que eu ia conseguir chegar aqui e já começar trabalhando assim, sem saber falar a língua? Então, eu tive que aprender a língua. Meu segundo filho nasceu aqui, eu tive que exercitar aí o meu dom de mãe, cuidar do meu filho, né? Até que ele atingisse uma idade que pudesse ir para a escolinha, porque a gente não tem família aqui, nós não temos ninguém, nossa família toda está no Brasil, né? Então, fui criado meu filho. Enquanto isso, eu morei 10 sem exercer a profissão, e estou há 10 na profissão. Esses 10 primeiros anos, eu fui fazer outras coisas, né? Eu fui ser babá, eu fui fazer faxina, eu fui ser professora de português, eu fui cuidar de pessoas com demência. Eu fui, meti as caras e fui. E procurava fazer tudo onde eu podia ouvir a língua e aprender a língua. Fui fazer cursinho de costura numa escola alemã. Fui participar de um grupo aí de integração também, para conhecer pessoas que falavam alemão. Por quê? Uma vez eu levei meu filhinho no parquinho, e aí chegou lá uma mulher, uma senhora, e eu estava falando em português com meu filho, e aí ela escutou e falou assim para mim, em alemão, essa senhora. Você mora aqui? Ela falou para mim. Eu falei, moro. Então, por que você está falando outra língua que não é o alemão? Ela falou para mim. Eu falei, porque é meu filho e a gente fala português. Não, mas você tem que se integrar, você tem que falar em alemão com o seu filho. Aí aquilo também na hora caiu assim, eu falei, não, sabe? Fiquei chateada até da forma como ela falou para mim, mas era verdade que ela me disse. Então, assim, todas as coisas que eu ouvi aqui, que outras pessoas diriam que foi assim, que não gostaram, eu procurei ver por esse lado. Eu procurei, isso daí serviu para que impulsionasse mais para frente, para que eu aprendesse, para que eu fosse, né, me integrar realmente aqui na Alemanha, né? E nesses 10 anos foi o que aconteceu. Cuidei do meu filho, trabalhei em outras coisas, fui aprendendo, fiz um cursinho para cuidar de pessoas com demência. E quando eu estava cuidando de uma senhora com demência, eu encontrei, por acaso, na rua, uma mãe de uma amiguinha do meu filho da escolinha, né? A filha dela já tinha saído antes do meu filho da escolinha, a gente já não tinha mais contato com eles, mas eu encontrei com ela na rua. E a convidei para vir jantar em casa com o marido, né, com a filha, para a filha rever o meu filho e tal. E aí, em conversa, ela falou para mim que trabalhava numa firma na área social. Aí eu falei, eu também sou assistente social. Eu falei, é mesmo? Ela falou, você é? Eu falei, sou. Ela, tá, que legal. E ficou por isso mesmo. Aí eu fui de férias para o Brasil, voltei para a Alemanha. Quando eu voltei, o telefone tocou. Era ela. Ela falou, Débora, olha, eu te falei, eu trabalho nessa firma, né, na área social, com famílias, e tem uma família no momento que fala português. Eu falei com o meu chefe que você é assistente social e a firma está precisando, procurando um assistente social que fale português. Meu chefe perguntou se você tem interesse de conversar com ele. Aí eu falei, tenho, mas você já fala para ele que eu cuido dessa senhorinha com demência, que ela é minha prioridade, mas você fala que eu tenho interesse sim de conversar com ele. Fiz meu currículo, mandei para ele antes disso, ele viu meu currículo e falou, olha, ele pediu para você vir aqui na sexta-feira. Aí eu fui lá na sexta-feira, naquela sexta-feira de março, eu fui lá com o meu alemão, que eu achava que não era, que a gente se menospreza, sabe? Não se menospreze, não. Você é capaz, viu? Acredite em você, nas suas qualidades, na sua força. Você precisa acreditar em você. E eu fui lá, conversei com ele, falei para ele da minha experiência profissional. Aí ele olhou para mim e falou, você pode começar na segunda-feira?
Eu falei, meu Deus, olha aí se não foi Deus que bateu na minha porta e me deu esse trabalho, na hora dele, no tempo dele. Aí eu me lembrei daquela mulher lá atrás que falou para mim que eu nunca ia conseguir. Eu não recrimino essa pessoa, sabe por quê? Hoje eu consigo me colocar no lugar dela e eu consigo sentir o que ela sente e eu conheço melhor a história dessa pessoa também, sabe? Inclusive, Deus um dia nos proporcionou um encontro e lá nesse encontro, agora, não faz muito tempo, fiquei anos sem revê-la. E aí lá nós sentamos na mesma mesa para almoçar e ela falou para mim, e aí, Débora, o que, que você faz aqui? O que, que você tem feito, né? Aí eu falei para ela, eu trabalho como assistente social, eu falei para ela. Aí ela olhou assim, eu te disse que você ia conseguir, né? Ela falou para mim, é. Ah, você só disse, ela só disse entre linhas, né? Ela só quis dizer tudo aquilo que você passou em 10 anos, ela disse numa palavra só, nunca, né? Talvez fosse assim, ó. Nunca você vai conseguir trabalhar aqui na Alemanha sem antes falar a língua corretamente, porque você vai trabalhar com juiz, você vai trabalhar com advogado, você vai precisar se posicionar muito bem. Então, ela só parou no nunca assustada. Então, quando ela vê que você conseguiu, ela fala assim, então, eu não te falei? Por quê? Só tinha passado na cabeça dela. Ela não tinha colocado. Mas na Que hora. é a única maneira também da gente ressignificar o que é que dá na cabeça de uma pessoa que recebe outro e ao invés de receber. E tem coisas para dizer, ó, como a outra do parque disse para você, minha filha, como é que você está aqui numa língua do cão dessa e você quer criar o seu filho passando a sua limitação? Deixa esse moleque se virar e aprender a falar o que tem que falar aqui e não o que você aprendeu lá. Você está passando a sua dificuldade. Então a pessoa pensa que disse, mas o filme só está lá dentro, não consegue expressar. Aí manda na lata do outro em 2 palavras e quem sobreviver, filho, mais tarde vai ver, né? Mas você sabe que às vezes eu conto para as pessoas essa história, nessa segunda história, e conto para as pessoas que eu me sentei à mesa outro dia com essa mulher e ela me perguntou, e aí a pessoa, mas o que você falou para ela? Achando que eu fosse, né? Aproveitar a oportunidade. Eu falei para ela, eu não falei nada, porque eu me coloco no lugar dela, sabe? Então é assim, a gente tem que dar um passo para trás às vezes e realmente nos colocarmos no lugar das pessoas, né? Antes da gente. Não é fácil, gente. Não é fácil. É um exercício diário. É o tal do murro no estômago, né? O murro no estômago é só você sente e só você vê. Ó, no estômago é uma área tão sensível que quando você toma uma pancada, só você sente, mas você praticamente se encolhe, né? E quando o estômago também reage para colocar algo de fora, que vem aquela ânsia do vômito, e quando o vômito vem, é só você também sente o esforço que você faz para ele não sair. Então, quando acontece uma coisa do passado, que naquele presente você tem a oportunidade de vomitar, primeiro você levou o primeiro soco, que engoliu calada. E depois o segundo soco, porque o vômito vem com tudo e você fala assim, não vale a pena, né, gente? Não vale a pena por quê? Porque aí não é nem que eu vou me comparar, eu vou julgar a pessoa, que naquele momento era uma pessoa. Do mesmo jeito que você, há 10 anos, 20 anos atrás, era uma pessoa querendo ser, e hoje você é, aquela pessoa também era uma pessoa, talvez mais amargurada, mas não sei o que de lá para cá também já entendeu outras verdades. Então, por que tu vai sair daqui desse presente para ir brigar com uma coisa, com alguém no passado que não existe mais? Não existe o passado, não existe a mesma pessoa, não existe o mesmo soco que tu levou. Então, é uma questão assim de raciocínio lógico. O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou ganhar com isso? Ah, mas aí eu não levei para casa. Meu amor, você não devia nem estar mais com isso, está carregando para quê? Então o erro não está em você levar para casa ou não levar para casa. É você carregar aquilo que não lhe pertence. A tua opinião, o teu jeito, né, de pensar de mim ou de falar de mim, eu não posso controlar. Eu posso controlar o que eu penso depois do que você me disser. Isso eu posso. Verdade. Né? Inclusive a Lu, a minha prima que está aqui, oi Lu,
Ela disse assim: empatia é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é nosso papel, né, que trabalhamos com pessoas, né, praticar a empatia, assim como eu fiz nesse caso, só me fortaleceu mais ainda. É verdade, porque eu procuro receber as coisas que me acontecem assim como um fortalecimento mesmo, para me impulsionar para frente. Outro dia, um outro exemplozinho também, é quando meu filho era pequenininho ainda, eu estava passeando com ele no parque, aí lá tinha uma escolinha para crianças pequenas, eu encontrei com uma brasileira lá no caminho também, e aí ela que me disse, olha, aqui é uma escolinha para crianças, né, para filhos de pessoas que estudam na universidade. Aí eu falei para ela, ah, é mesmo? Ah, escreve para mim no papel, então, o nome, né? Porque eu não sabia ainda. Escreve para mim no papel o nome, o telefone. Ela olhou para mim com uma cara, querendo... O que ela passou para mim com aquele olhar é, essa aí que é tudo mastigadinho, sabe? Ela fez, ela escreveu para mim, mas até hoje não me sai da cabeça o olhar que ela deu para mim. E isso daí me fez pensar na hora, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, né? Isso daí é mais uma coisa que fez. Eu não esqueci. Esses 3 casos eu não esqueci, eu nunca vou esquecer na vida. Porque na hora foi realmente assim, um chacoalhão que para mim foi positivo, que eu quis enxergar dessa forma, que me levou para frente. Que aí eu comecei a ir aqui, ali. E claro que eu tive a ajuda de pessoas, né, que me ajudaram, que me indicaram escolas, me indicaram lugares, mas eu ia atrás, né? Outra coisa que eu nunca quis em casa, nós nunca quisemos é televisão, canal brasileiro em casa. Nunca quis. Por quê? Porque não dá, gente. A pessoa que vem para um É país a estranho, fantasia, né? A fantasia. cada um faz o que quer da sua vida, sabe? É uma questão de escolha. Mas se você realmente está disposta a morar ali, você tem que... É como nascer de novo, né? Eu nasci de Não olhar novo. para trás, né? Pôr a mão no aradozinho, não olhar nem para trás, né? Sim, eu nasci de novo. É aprender a conviver com a cultura, com a língua, com as pessoas, com tudo, né? Então, até hoje, se eu assisto algum filme na televisão, eu vejo o filme em alemão e com legenda em alemão, porque eu preciso ainda aprender, gente. Eu não sei, eu não sei tudo, e nunca vou saber, ninguém sabe. Até os próprios alemães dizem que a língua é tão difícil que até eles precisam estudar eternamente, porque é mesmo, mas é assim, gente, que a gente aprende, não é fácil. Às vezes dá o desânimo, né? A gente não tem vontade, mas a gente tem que repensar sobre isso, se a gente realmente quer morar fora. Vocês que têm intenção, que gostariam de vir morar em algum lugar, tem que botar isso na cabeça, que a gente tem que realmente ir atrás, mas assim, com a cara e a coragem mesmo, né? Para ir em frente. É isso, gente. Falei Isso demais. mesmo. Falou nada, tá ótimo, né? Agora vamos realmente nos encaminhar para o final. Tá começando a chover aqui novamente, aí a internet, né, cai. Para vocês que chegaram agora, que é a Maria Gorete, a Renata, até, todos sejam todos muito bem-vindos, gratidão. Geralmente, a não ser que o Instagram me atrapalhe muito, se ele me atrapalhar demais, eu subo essa live no YouTube, mas se não e ficar aí permitido, eu vou subir sim no meu perfil, porque para mim, eu sou tão abusada que tudo que eu gero, eu sei que é para o mundo. É para resolver o mundo, então eu não tiro. Um dia pode ser que eu cate tudo só para não ficar pesando demais lá no Instagram. Mas tudo eu deixo salvo sim. Por quê? Porque são informações que vão falar com alguém. Não interessa que não foi para mim, não interessa que não foi para ti, não interessa que para a pessoa que já conhece a sua história, para as pessoas talvez que estiveram aqui, só que eu posso, da sua história, eu salvar uma outra história. Eu não preciso que aconteça comigo, nem eu preciso exatamente da sua história para conectar comigo. Eu posso ser a ponte que vai conectar a sua história com outra pessoa. Então, eu sou muito de ouvir histórias de superação, de colocar, como até algumas meninas, como essas que eu te citei, e outras tantas, que às vezes a pessoa está ali conversando comigo. Cara, eu vi essa história não sei quanto tempo em determinado lugar. E eu trago a minha memória, o meu subconsciente traz na hora. E é como, tipo assim, você pede a Deus para Deus te dar as palavras, para Deus te direcionar. Só que só vai ter se você tiver colocado para dentro. Ele não pode iluminar e mostrar nada que você não colocou.
Então, o fato de você conhecer, de você se integrar com outras histórias, de você ver o que é que está lendo, de você ver como é que você está se alimentando, de você ver com quem é que você está convivendo e o que é que você está realmente vivendo na tua vida, quando você precisa para você ou para outras pessoas, só de você pensar em Deus, a iluminação já vem, porque está dentro de você. Só tá dentro, sabe? Tá guardado para fazer o bem. Não é que eu vou todas as histórias do mundo, tristes ou não, eu vou guardar comigo. Elas vão ter uma serventia. Se o Senhor permitir que elas fiquem no meu peito, é porque vai ter uma serventia. E eu nem quero que seja para mim, tá, gente? Porque eu só quero ser de verdade o instrumento de coligação. Eu não quero reter nada. Não quero reter a sabedoria, não quero reter a dor, não quero também ser aquela pessoa que só quer saber do fato pela curiosidade. Muito antes de me envolver, né, de estar aqui na autoajuda e de estar ajudando os outros, eu já tinha comigo, é do meu jeito, é da minha essência. Se você vai conversar comigo na igreja, na rua, no banco, num lugar onde a gente estiver, se você vir me falar de um problema que eu saiba que está no meu horário, que eu não vou ter tempo para lhe ouvir, eu não deixo nem você abrir a boca. Quando você começar, você fala, segura, porque você vai me contar e eu não vou poder lhe ouvir de verdade para lhe dar a resposta. Então, o que é que eu fiz naquele momento? Eu apenas matei a minha curiosidade. E com curiosidade, você só fez a outra pessoa abrir a ferida dela. Você não teve tempo para fazer, pelo menos, a asepsia com ela. Ela vai continuar com a ferida dela. Mas assim como o bom samaritano, ele não precisou ficar com ele. Ele cuidou, ele tirou do azeite dele, ele cuidou, ele tirou do vinho dele, ele colocou no cavalo dele, ele colocou para alguém cuidar, porque ia precisar de tempo, aquelas feridas, e ele tinha uma vida para fazer, mas ele ia voltar e pagar se o prejuízo ficasse. Então, quanto que eu e que você, nós estamos dispostos a estar no mundo pagando essa conta? A minha e talvez a conta de um outro irmão que o Senhor apresenta na minha frente, só para testar até que ponto está a minha bondade. Então, quando tem lá e diz, Senhor, 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 e quando foi que o Senhor, não, nunca lhe vi, que eu bati e você não abriu, que eu pedi e você não me deu, e quando foi, Senhor? Tu acha mesmo que tu tem luz suficiente para o Senhor chegar ainda em pele de Jesus e dizer assim, cheguei, estou na tua porta, tu cai para trás, meu filho. Então aproveita que o Cristo que vive em mim, vive em você, o Deus que habita em mim, habita em você, habita em mim, habita em você, habita em todos. Então se habita em todos, sirva a Deus na pessoa de qualquer um. Que é aquilo que você faz e faz com excelência. Sirva a Deus e deixa Deus. Deus só quer de você, Débora, o teu corpo, a tua voz. Ele te deu um corpo, uma voz, uma capacidade, te tirou do teu país, te tirou da tua parentela, para você servir a outros filhos que ele quer. Ele quer, é ele quem vai servir. Você só precisa emprestar para ele boca, corpo, e deixa ele agir. E veja como você faz isso com tanta bondade, com tanta boa vontade. Tudo que você vai fazer, você não vê a dificuldade, porque você já sabe que vai com ele. Sim. Você já sabe que vai com ele. Então você fala assim, Senhor, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu só falo para Deus assim, eu estou tão enrolada fazendo as coisas, que eu falo assim, é uma frase que eu mais uso, né? Eu falo, oh, Deus, cuida de mim, pai. Ajuda eu, Deus. Não é nem muita coisa, só é assim, meu Deus, ajuda eu, pai, ajuda eu. A minha maior oração é essa, ajuda eu, pai. Por quê? Porque o Senhor vai me deixando me envolver, que quando pensar que não, é aquele gatinho que começou a brincar com o novelo, e ele não sabe mais nem onde está a ponta, nem como tirar as mãos dali, não tem mais como tirar. Sim, é verdade, Maria. Maria. Aí você só pode dizer assim, né? Ajuda eu, pai, agora porque eu continuo sendo sua e eu continuo acreditando no Senhor. Então ajuda eu, filho. E nesse tom mesmo de brincadeira, às vezes eu chego aqui, gente atarantada, e eu digo pro povo, quando você achar que a live não valeu nada, eu moro numa cidade, e como eu sou católica, e a gente tem procissão, e a padroeira da cidade fica no alto, no monte. Nossa Senhora do Monte Serrape. E aí, como católico, uma vez por ano tem procissão. E o povo sobe. Tem muita gente que sobe para pagar a promessa de joelho. Então não perca a chance de dizer assim, filho, quando o negócio estiver ruim, mas paga a sua promessa de joelho, porque naquele dia não era nem para eu vir. Se eu tivesse cedido a qualquer coisa, eu não tinha vindo, porque naquele dia foi o maior desafio para você, ou porque você não teve tempo, ou porque aconteceu um monte de imprevisto, mas você, na responsabilidade de fazer o que você se predispôs e na certeza de saber que Deus vai estar com você. Ele não vai estar com você só quando tudo estiver pronto, não. É exatamente ali no meio daquela imensidão que você olha para os cantos e diz assim, ajuda eu, pai. Ixi, ajuda eu, pai, porque o negócio agora é contigo. E me senta que tem live, que eu às vezes eu vou assistir,
que eu já entro dando risada. Eu entro dando risada nervoso, gente, porque eu falo assim, como é que pode, né? Agora sim, é contigo, porque eu fiz a live, eu nem sequer revi. Eu não vi nem se a grafia está correta. Agora é com o senhor. E muitas vezes o que estava ali é duas lives, a que está escrita é a que eu falei. Uhum. Não adianta eu ir para os pontos, para o não sei o quê. Não, gente, sai assim, alguma coisa parecida, mas tu dizer assim, nossa, salva a live mesmo, porque é outra. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque se eu me predisponho a dizer assim, Senhor, usa mesmo dessa máquina que o Senhor me deu, usa dessa boca mesmo, usa. Eu quero ajudar. E eu não tenho, se depender de mim, de verdade eu não tenho nada para lhe dar. Eu tenho muito, é a certeza de que se Deus quiser atingir você, Ele vai atingir, porque só Ele sabe o que você necessita. Só Ele sabe o que você precisa ouvir. Nem que seja para você chorar e me odiar, mas Ele sabe o que é que eu vou lhe dizer. E por isso que aí eu perco assim aquele jeito, né? Como você também está na internet, de você ficar perguntando, cara, será que eu estou agradando? Será que eu estou desagradando? Será que está certo? A gente pergunta que é para fazer o povo interagir, por querer ajudar eles. Ó, eu preciso que você passe lá, e por favor, já faça isso mesmo. Quando você passar lá, deixa o seu comentário. Não deixa só o seu coraçãozinho, teu foguinho para dizer que passou. Diga assim, ó, eu não concordo quando você disse isso, ou então, nossa, que top, gostei daquilo, que a gente vai saber direcionar mais. Eu não gosto de caixinha de pergunta, tá? Todo mundo faz caixinha de pergunta. Faz a caixinha de pergunta e vem fazer a live. Você sabe quantas pessoas que respondem a caixinha de pergunta, assista a live que ele mandou você fazer? Nenhum. Ah, mas aí é o que o povo quer. Não, não é. Não é. É mais fácil você ir fazer uma pesquisa na internet e ver assim, o que é que o povo quer saber, do que você chegar no seu perfil e dizer assim, gente, vocês querem que eu fale de arroz ou de macarrão? Aí todo mundo vai dizer assim, ó, fala de macarrão, porque eu gosto. Você vai assistir a live? Não. Então por que tu tá mandando eu fazer? Não vou, não siga esses padrão, tá? Meu amor, gratidão, quero que você faça as suas considerações finais, tá? Conte comigo, hoje, amanhã e sempre. Obrigada. E o que eu puder fazer por você, no seu projeto, na sua vida pessoal, onde você precisar. Precisou de mim, estarei aqui para lhe ajudar, viu? Obrigada, Gratidão. Maria. Digo mesmo para você, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com você, um prazer enorme te conhecer, né? E quero deixar um convite aqui para as pessoas, né, a participarem aí desse projeto comigo, acompanhando lá a minha página no Instagram, Débora, assistente social. Amanhã eu vou estar fazendo uma live também com uma médica a respeito de relacionamento abusivo, né? E assim, Que é o que eu hora, quero que hora trazer que para as vai ser? pessoas. Vai ser às 21 horas aqui, às 16 horas aí no Brasil. Então, o objetivo é trazer informação para as pessoas, né? Tudo que eu vivencio aqui, eu quero trazer de informação para as pessoas. Então, lá no meu Instagram, eu sempre vou estar postando informações, né? Eu quero passar adiante essas informações, né? Então, vai ser às 16 horas no Brasil, às 21 horas aqui na Alemanha. E para encerrar, Maria, sem querer me estender muito, eu vi um vídeo que falou muito ao meu coração, sabe? E, assim, falando em empatia, nós sabemos que nós temos que exercitar a empatia com as pessoas. E nem sempre as pessoas exercitam a empatia conosco, se colocam no nosso lugar também, né? E eu assisti um vídeo que me tocou muito, que se chama, algumas devem conhecer esse vídeo já, se chama Mulher Invisível. Não sei se alguém conhece. Então, esse vídeo, até escrevi aqui, porque eu acho que tem informações importantes que eu não queria esquecer, né? Fala de uma mulher que ela dizia que ninguém escutava ela, sabe? Ninguém escutava ela, ela se sentia invisível, principalmente dentro de casa, porque ela era uma pessoa do lar, né? Que ela cuidava dos filhos, do marido, da casa, e o trabalho que acaba mais esse, né? Então, e ela se sentia invisível. Eu vou até estar lendo aqui para vocês, até para ser mais rápida, tá bom? Vocês me desculpem, mas eu acho interessante eu estar Imagina, lendo. fica à vontade. Não, fica à vontade, fica à vontade. Coloca Então, do jeito que você acha melhor. ela falava que ninguém a ouvia, né? Ela pedia ajuda e ajuda não vinha, né? Como ela desejava, né? E em várias situações ela era tratada também com indiferença, né? Por exemplo, uma vez ela foi a uma festa com o marido dela, eles estavam a uma festa, depois de um dia que ela estava super cansada, ela foi a essa festa com o marido, e aí chegou lá nessa festa, ela falou pro marido,
queria ir embora, né? Já tinham ficado bastante tempo, mas queria ir embora. E ele fez de conta como se ela nem estivesse lá, até deu de costas e não deu importância para o que ela tinha falado. E continuou lá. Então ela pensou, não, eu sou realmente invisível, né? Ela disse. Mas enfim, passou. Um dia, uma amiga dela da Inglaterra voltou para o país dela, né? E fizeram lá uma reunião entre amigas, né? Era amiga dela, então depois de um dia também de muito trabalhar em casa, ela vestiu lá qualquer roupa, saiu, nem se arrumou nada e foi para essa festa, para esse encontro com essa amiga que veio da Inglaterra, né? E lá, essa amiga tirou um presente da bolsa e falou, olha, esse presente é para você, falou para ela, né? Esse presente eu trouxe para você. E era um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Né? Não sei, vocês devem conhecer, vocês devem ver, algumas já estiveram também na Europa e viram, são grandiosas as catedrais aqui, são imensas, a gente não faz ideia de quantos anos, algumas até 100 anos, para ficar pronta, né? Então ela deu esse livro sobre as grandes catedrais da Europa, né? E ela não entendeu por quê que a amiga tinha dado um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Mas ela entendeu quando ela foi ler a dedicatória que a amiga dela escreveu, né? Então a amiga dela escreveu assim: com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê, né? E não se sabe o nome de quem construiu essas grandes catedrais, não se sabe o nome, né? Você procura, mas só acha assim, construída por uma pessoa desconhecida, construtor desconhecido, né? E eles completaram essas obras sem saber se um dia eles seriam reconhecidos, né? Então, havia nesse mesmo livro uma história sobre um dos construtores que estava esculpindo um passarinho lá em cima, assim, no teto da catedral, bem escondidinho esse passarinho atrás de uma coluna tal, né? E ele estava lá todo entretido com isso e disse que alguém chegou para ele e perguntou assim, por que gastar tanto tempo fazendo algo que ninguém vai ver? Falou para ele, né? Aí ele disse assim para a pessoa, porque Deus vê, ele falou. Deus vê tudo, né? Algumas catedrais levaram mais de 100 anos para serem concluídas. Os trabalhadores sacrificaram-se dia após dia para não terem reconhecimento, né? E a mensagem é, Deus te vê, você não é invisível para Deus, né? Então, o fato das pessoas não nos enxergarem, às vezes, nos incomoda, né? Nos deixa triste, né? Mas isso é cura para o nosso egocentrismo e para o nosso orgulho também, né? Então, nenhum sacrifício é tão pequeno que Deus não veja, né? Quando nós sorrimos, Deus vê. Quando a gente chora, Deus vê. Deus vê as nossas, né, circunstâncias. Deus vê tudo. Deus vê cada lágrima. Deus vê, né? E nós somos reconhecidos por Deus. Então, a gente tem que lembrar que nós todos estamos construindo uma catedral. E se a gente construir essa catedral direitinho, Deus vai entrar nela. Então, achei essa mensagem tão, assim, tremenda, sabe? Poderosa, né? A gente tem que continuar a nossa obra aqui, sabe? Independente de se as pessoas vão ver, se a gente vai... Claro que a gente gostaria de ser reconhecido, né? A gente gosta de um reconhecimento, às vezes. Mas, muitas vezes, esse reconhecimento não vem, mas vem de Deus. Da pessoa não vem, mas vem de Deus. Um dia vem esse reconhecimento. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje, de que Deus é um Deus que tudo vê, e para tudo tem o tempo de Deus nas nossas vidas, e para a gente continuar exercitando a nossa empatia, sempre procurando fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? Muito obrigada, beijo, beijo. Que lindo, tá? gente, encerrou com chave de ouro, né, porque eu acho que a empatia é exatamente isso, como a gente, você vê como as coisas se fecham, né, assim como a gente começou a live dizendo, né, que com quem é que eu preciso ser empática primeiramente? Comigo, né? E ali você fazer aquela tua biografia, você usou de empatia com você, você foi para dentro de você reconheceu tanta coisa bonita. Com certeza, as pessoas se emocionaram só de ouvir a tua biografia e você também, de ter revisitado. E aí você, né, que já era conhecedora da história, mas para as pessoas que estavam do começo ao fim,
Então, eles pegam aquela biografia e eles pegam agora essa história dessa mulher invisível, né? E entendem por que é que a pessoa consegue largar as coisas tudo para trás e construir uma nova história, ou a gente mesmo, no lugar onde você está, vivendo do jeito que você vive, não pensa que você só pode recomeçar se você largar a sua pátria, se você largar a sua casa, se você largar a sua parentela, para poder recomeçar alguma coisa. Você recomeça do mesmo jeito daquelas dracmas perdidas. Revira a casa, limpa ela, recupera o solo, faz o que tiver de ser feito. Recomeça uma história. Recomeça uma história porque você passa a enxergar a história diferente. A primeira empatia que você precisa, de verdade, é com você. O primeiro amor que você precisa é para você. A salvação que você precisa é para você. Você quer ser uma mulher forte, você quer ser um homem forte, você quer realmente ter fortaleza na sua casa, você quer ser o escudeiro de alguém, da sua casa, da sua família, você precisa primeiro em você. Você quer ser um daqueles soldados de Esparta, você quer ser um comandante, você precisa se fortalecer. Mas se fortalecer de tudo, desde a cabeça, corpo, alma, tudo. Para poder você dizer assim, eu dou a vida por aquilo que eu estou fazendo. Mas que vida? Aquela que eu vou bater o pé no chão e você vai sair correndo? Ou aquela que eu vou confrontar você com uma palavra ou duas e você não colocou nada para dentro e vai dar as costas e sair andando, ou vai sair dando tunco, ou vai dizer que está aborrecido, ou vai querer ganhar de mim no grito? Uhum. Essa empatia você precisa ter com você para poder você ter a coragem, né? Você ter o amor mesmo de tacar a sua cara lá no espelho, olhar na menina do teu olho e dizer assim, eu sou top mesmo. Ó, gente, gratidão, tá? Senão a gente vai começar a devanear. Devanear por quê? Porque a gente sabe que é filho amado de Deus. E por ser filho amado de Deus, a gente tem o direito. É disso aqui mesmo. É de estar, né, um ajudando o outro. É de estar na alegria e na harmonia. Eu quero estar bem, eu quero que você esteja bem, eu quero que quem passou na live esteja bem. E todos nós podemos sair daqui fazendo aquilo que eu disse para você. Eu quero sair na rua e encontrar pessoas sorrindo, porque estão vivas. Sim. Tá com problema? Não tem problema, meu bem. Vai lá, resolve, procura alguém que resolva, mas saia sorrindo. Eu quero olhar para você e eu quero sorrir para você e não quero que você me faça um gesto obsceno, só porque eu ri para você. Eu ri para você, não foi de você não, benção. Né? Vamos viver em paz aí, Jesus. Meu amor, gratidão. Depois eu vou salvar essa live e vou mandar para você o link, tá? Você faz dela o que você quiser. Eu costumo brincar com as meninas para o seguinte: você pode cortar, tirar só você pode mudar o título. Toda hora que eu for falar, você deixa no mudo, fala você. Tá tudo certo, tá bom? Gratidão, Obrigada, gente. Gratidão, tá? Segunda-feira tem mais, tá bom? Essa série aqui ficou conosco, então a gente já começa segunda-feira, sei lá o que é que Deus espera, meu amor, o que é que Ele vai trazer para nós, né? Tenhamos fé, que tá pronto já, só falta a gente acessar. Amém. Beijo. Beijo. Amém, a vocês também.